Olá, boa tarde a todos. Eu sou Ângela Chimene, superintendente executiva da BVCap. Queria introduzir vocês aqui nesse webinar. É o primeiro webinar que a gente está fazendo de uma trilha sobre investimentos sustentáveis. Na verdade, a BVCap tinha previsto no programa de trabalho desse ano um fórum de investimentos sustentáveis para o segundo semestre, porque a gente já vinha trabalhando fortemente no sentido das boas práticas de investimento, destacando a importância de capital privado gerar transformação social. Com isso, no ano de 2019, durante o nosso congresso anual, a gente divulgou um guia prático sobre implantação dos princípios de ESG nas gestoras e também nas empresas investidas, divulgando alguns cases nesse guia. E há poucas semanas a gente divulgou uma publicação chamada Inside Impacto, que apresenta um cenário sobre os investimentos de impacto no Brasil e também alguns cases de sucesso. Além disso, dentro da associação, a gente promove vários fóruns de discussão. Temos há vários anos um grupo de trabalho sobre investimento de impacto, que é coordenado pelo Daniel Izzo, sócio, cofundador e CEO da Vox, que está aqui hoje com a gente, nesse debate. E temos também o Comitê 2030, que foi criado no início desse ano, que é coordenado pela Luciana Ribeiro, Managing Partner e sócia fundadora da IB Capital, que também está aqui hoje conosco. A missão desse comitê, a Luciana vai entrar em mais detalhes, mas é construir caminhos possíveis e eficazes para que o capital privado atenda aos ODS, além de sensibilizar ainda mais os decisores de investimentos das gestoras de private equity a terem como driver estratégico na alocação de seus recursos em empresas médias e grandes o atendimento às demandas de bem-estar, harmonia, respeito e inclusão. Então, só colocando no contexto, se antes da pandemia, a alocação de recursos de investidores com foco na transformação social e sustentabilidade já era uma demanda de grandes investidores internacionais, assim, ganhou força total, né, e destaque no início desse ano, quando Larry Fink endereçou aquela carta aos CEOs do BlackRock, um dos maiores fundos de private equity globais, onde ele chamou a atenção para a extrema importância dos fundos adotarem, terem responsabilidade na alocação dos recursos de terceiros para o impacto de suas decisões de investimento. E lembrou, na ocasião, né, que a gente estava num momento fundamental de reshaping nossas finanças, né? Então, para discutir esse tema super empolgante e os diferentes vieses que ele tem, então aqui, além do Daniel Izzo e da Luciana, que eu já apresentei, o Daniel, partner da Kona Capital, e a Fernanda Camargo, sócia fundadora da Right Capital, que vai moderar esse debate. Então, eu já passo a palavra para a Fernanda para introduzir o tema. Oi, Ângela, muito obrigada. Obrigada a vocês aí pelo convite. Deixa eu retificar que eu chamei o Jonathan de Daniel, desculpe. Jonathan, desculpe. Obrigada. Bom, super legal a gente estar aqui. Acho que para quem está vendo esse setor, né, se desenvolver, eu estava falando agora há pouco com o Daniel, parece que 2009 foi pré-história. E foi quando esse movimento, pelo menos do lado de impacto, começou no Brasil justamente com a Vox, né? E eu acho que a ideia aqui é a gente contar um pouco, né, como é que esse movimento veio crescendo e o que está acontecendo agora, né, com a pandemia. Do nosso lado, a Right Capital, a gente é um multifamily office e a gente tem um olhar para a transformação social. Então, todas as nossas famílias investem um percentual do patrimônio em fundos de impacto social e a gente fica lá tentando ver como é que faz para investir o resto da carteira de maneira mais sustentável. Então, a gente vem cutucando a indústria de todos os lados para que a gente consiga aumentar esse olhar do ESG e do impacto. Então, acho que seria legal começar aqui com o Daniel contando um pouco, né,
fazendo uma viagem para o passado, da pré-história para hoje, como é que você está vendo, né? Porque a gente está escutando tanta gente pedindo esse tipo de investimento que é inacreditável, né? Oi, Fê. Ângela, Cris, obrigado pelo convite para estar aqui. Luciana e o Jonathan, pensei que eu tinha comprado a Kona, mas acho que não. O Daniel da Kona, brincando. Fê, eu acho que o que está acontecendo agora é uma aceleração de um trend que já vinha vindo, né? A gente já estava sentindo aí um aumento do interesse. Eu brinco que quando a gente começou em 2009, a gente raramente conseguia alguma reunião quando a gente pedia, acho que era realmente pré-história, né, no Brasil. Estava começando no mundo, tanto que o nome investimentos de impacto, ele pega mesmo a partir de 2010, depois do lançamento do relatório do JP Morgan com o Jim. E é muito interessante, eu vou citar o nome daquele relatório para ver como as coisas mudaram. Então, o relatório que sai de 2010 do JP Morgan, ele fala Impact Investments, an Emerging Asset Class. E o importante é, todo o relatório, eles estão defendendo que impacto é uma classe de ativos nova, né? E naquela época, agora começando a traçar os paralelos, a gente conseguia reuniões para quem estava muito curioso. Eu brinco que o pessoal conversava com a gente meio como a gente assiste um documentário da BBC para ver alguma curiosidade. Olha só, os elefantes se reproduzem assim. Olha, tem uns meninos que estão fazendo aquela coisa. Que interessante. Mas ninguém levava muito a sério. Eu senti que as coisas começaram a mudar de verdade a partir lá de 2013, 2014, que as pessoas começaram a chamar a gente para tentar entender o que a gente fazia. Mas ainda naquela época, 2013, 2014, ainda era num registro meio de deixa eu entender o que é isso para saber se isso faz sentido para meu banco ou para minha gestora ou não, né? Porque talvez isso não seja para a gente. Pula para agora todo mundo assim sabe que tem que entrar, né? Já vinha vindo, acho que 2018, 2019 começou a mudar, as pessoas começaram a achar que não fazia sentido não estar, né, nisso. E agora, efetivamente, ninguém mais discute se impacto é uma classe de ativos ou não. Já está meio claro que impacto é uma forma de olhar, é uma estratégia ou é uma filosofia que deve ser aplicada a todas as classes de ativo, né? Você tem ESG, tem impacto, que servem para... E se você for hoje para alguns lugares, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, você já tem bancos e instituições financeiras com portfólio 100% de impacto, né? Você tem todas as classes de ativos aí com o registro de impacto. E acho que isso é acelerado agora com a Covid. E o que a gente tem começado a provocar lá na Vox é que acho que está começando a chegar na hora de tirar o impacto do seu nichozinho, né? Está começando a cair a ficha de que todo investimento tem impacto, né? Toda alocação de dinheiro tem impacto, porque o dinheiro sai do seu bolso, vai para algum lugar, aquele lugar prospera e aí você tem o retorno financeiro. A pergunta é, o que você está ajudando a prosperar? Isso está ajudando a tornar o mundo melhor ou a aumentar os desafios que a gente tem? Então, está ficando mais claro que todo investimento tem impacto e que a gente tem que gerir para que esse impacto seja cada vez melhor. Mas são novos tempos muito interessantes e que eu acho que trazem uma promessa muito interessante para investimentos sustentáveis e de impacto. Obrigada, Dani. Eu acho que nessa linha até interessante, ainda tem, né? A gente sempre está aí tentando clarear, mas ainda tem muita confusão com essa história de impacto, né? E no mundo inteiro tem gente que fica com medo até de usar o nome impacto e falar, não, vão achar que eu faço filantropia. E eu acho que seria interessante, né, a Lu e depois o Jonathan falarem um pouco, porque a gente conversou muito antes até, né, de os fundos que não são impacto, né, são purpose and profit, sustentáveis e tudo mais, mas
como é que para vocês foi isso, e se ainda existe esse preconceito, né? Do nosso lado aqui como investidor, e eu acho que também a gente talvez seja meio exceção, a gente sempre fala, né, que patrimônio não é só dinheiro. Patrimônio é você poder sair na rua, patrimônio é você poder andar na tua cidade tranquilo, patrimônio, né, patrimônio é poder nadar no rio, né? Tem um amigo meu que estava falando outro dia que não acredita muito em climate change, nem eu falei, mas pelo menos acho que dá para alguma coisa melhorar, né? Talvez. Eu falei, não, então tá, então vai nadar no Rio Pinheiros. Então, assim, o impacto tem que estar na tua conta, né? Então, Lu, conta um pouco como é que isso começou lá com você e o que vocês estão fazendo hoje lá na EB Capital. Desculpa, Acho que tá no vamos com o microfone ligado é mais fácil. Obrigada, Fê, obrigada, Ângela, obrigada, Cris. Prazer estar aqui com vocês, prazer te ver de novo. Dani, faz tempo que a gente não se vê aí, né, dado a situação atual, né? Esse tema de impacto, de propósito, é um tema interessante, né? A gente, da mesma maneira que o Dani estava falando, e eu concordo muito, né? Todo investimento tem impacto. Outro dia eu também estava conversando com um amigo e a gente está dizendo, pô, todo mundo tem um propósito, né? E a gente, quando lançou a EB Capital, a gente falava muito de profit and purpose, como é que a gente alia esse propósito à lucratividade. E eu acho que, justamente porque todo mundo tem um propósito, né, bom ou ruim, todo mundo tem um propósito, a gente foi afunilando. E eu acho que hoje a gente tem uma visão bem clara na EB do que a gente quer construir. Tá? E eu acho que quando a gente se designa na EB, que é uma empresa de private equity mainstream, o nosso propósito é de ajudar na solução dos gaps estruturantes brasileiros, que lamentavelmente não são poucos. Nós queremos nos aliar com empreendedores que são visionários e são capazes de, através de negócios visionários e que geram lucratividade também, e de investidores que também têm essa visão de longo prazo, trazer prosperidade para o país. A gente acredita em, obviamente, endereçar problemas e criar mercados que tragam essa prosperidade para dentro do país. A gente tem se baseado muito no livro do Christensen, que fala muito disso, da criação de mercados para endereçar os problemas de prosperidade, não só resolvendo os sintomas da pobreza, os sintomas dos problemas ambientais, mas principalmente criando mercados que direta e indiretamente resolvem esses problemas e trazem uma sociedade transformada. Eu acho que a nossa visão aqui de propósito é de ser mais uma peça, na nossa opinião, uma peça importante do capital privado e posicionar o private equity como um ente transformador que busca uma nova cara de Brasil, né? E a gente tem atuado muito nisso. E engatando aí o tema da EB com o próprio tema do Comitê 2030, né? Quando a gente conversa no ambiente da BVCap, a gente sentiu justamente uma necessidade de trazer essa discussão de objetivos de desenvolvimento sustentável, né? A gente, quando entramos em 2020, estávamos exatamente há 10 anos do prazo, né, para, entre aspas, resolver as metas lá de objetivos de desenvolvimento sustentável, e com gaps ainda muito importantes. E nessa demanda de mobilizar o capital privado, a gente trouxe essa ideia de fazer um comitê dentro da BVCap para, de uma forma estruturada, ter esta conversa no ambiente do private equity, como é que o private equity, como ator desse sistema, tem um papel importante e transformador para resolver esses gaps estruturantes e para nos alinhar nas metas aí fixadas pela ONU, né? E eu te diria assim, até pegando um pouco da história, né? A gente entrou em 2020 muito animado, sabe, Fê? A gente mesmo se encontrou numa conferência muito bacana lá no Rio, no Converge Capital, a gente vinha falando agora há pouco sobre isso, né? Parecia que o mundo estava se dando conta
que o tema de impacto, ESG, não são caixinhas, né? É como disse o Daniel, e eu concordo muito, né? É essa necessidade da gente posicionar capital privado para resolver problemas importantes e para nos encaminhar para a sociedade que queremos. E eu acho que, por mais que várias dificuldades ainda fossem muito óbvias no país, né? Inclusive sobre como é que a gente avança no tema de aliar propósito com lucro, a gente via um cenário positivo, as pessoas, os family offices todos falando sobre esse assunto, os bancos começando a falar sobre esse assunto, a gente via uma mobilização desse tema, que eu acho que ainda está aí. A gente vê aí o Fórum Econômico Mundial se posicionando por revisitar o capitalismo, que eu acho que são todos sinais extremamente positivos. Mas eu diria que hoje, talvez na EB, uma das nossas preocupações é a gente, infelizmente, aí com essa crise de saúde, né, a gente viu um aprofundamento muito importante dos gaps sociais, né? E se a gente teve uma parada, de alguma forma, em prol de clima, a gente também tem elementos muito negativos, como a gente está vendo na Amazônia, como a gente está vendo de consumo de plástico, dentre outros. Então, uma preocupação que a gente tem tido muito grande é na retomada. Como é que a gente, como Private Equity, a EB aqui, mas eu acho que essa conversa transcende a EB, fala-se de ABVCap, fala-se de Private Equity, Venture Capital, como é que a gente incentiva que essa retomada ela vai estar alinhada com o que a gente vinha falando até a pandemia, né? E aqui eu confesso que eu tenho muitas preocupações e acho que é um ponto importante também para a gente discutir aqui. Boa, Lu, é para ter mesmo. Não está fácil. Jonathan, acho que seria legal você contar, né? Porque de todo mundo aqui, você é um fundo de Emerging Markets, né? Você investe em inclusão financeira. Até falamos um pouco, né? Para você contar um pouco das diferenças de Brasil com outros países. E como é que você está vendo aí? Porque você trata aí de alguns casos, né? Dessa área que é tão... pelo menos é uma tese que eu fico muito preocupada, né? Que é essa, não é, os invisíveis, não só os invisíveis, mas a falta de acesso a crédito no país, né? Como é que você vê isso? Então, acho que é legal você contar um pouco da história. Perfeito. Bom, muito obrigado, Fernanda, muito obrigado à BBCap pelo convite. Prazer estar com vocês. Sí, como menciona Fernando, nós estamos focados em fintech para inclusão financeira, mercados emergentes. Investimos em Sudamérica Latina, África, na Índia e o Sudeste Asiático. E realmente acreditamos que tecnologia pode ser usado para abrir acesso a serviços financeiros para pessoas físicas e para pequenas empresas que hoje simplesmente não têm acesso suficiente a esses serviços básicos financeiros. Não só crédito, mas as ferramentas para administrar sua vida, pagamentos, contas, acesso a seguros que permitem também assegurar que nesses momentos de crise eles têm uma cobertura, ferramentas também para poupar, para poder planificar para essas coisas importantes da vida do futuro. Então, nós realmente estamos focados nisso, em expandir acesso a serviços financeiros em mercados onde existe um gap muito grande entre aqueles que têm serviços e aqueles que não. E Brasil é um exemplo de um país onde realmente é um país são quase dois países, não? Então, Brasil se distingue de outros países onde nós investimos porque tem um sistema financeiro muito sofisticado. Para aqueles que têm serviços financeiros, funciona muito bem. O problema em Brasil é que uma porcentagem enorme das pessoas físicas e muitas empresas não têm acesso a serviços financeiros. 40% da população brasileira simplesmente não tem acesso. Mas o sistema financeiro é muito sofisticado e isso não é a verdade em outros mercados. Então, isso impacta muito o tipo de empresa onde nós investimos.
problema em Brasil é que você tem uma concentração muito grande no setor financeiro. Isso significa que os custos são muito altos. A taxa de juros, o net interest margin em Brasil é uma coisa absurda quando você compara com o resto do mundo. E nós acreditamos, e acho que o Banco Central também, que é um bom parceiro das fintechs hoje em Brasil, acredita que tecnologia e abertura através de novos entrantes permite não só resolver o problema de acesso, sino também o problema de custo, e particularmente o custo de dívida hoje em Brasil. Uma das coisas que sempre falamos entre os sócios que é bem positivo do Brasil. Então, tem problemas grandes para resolver, mas o sistema, o mercado de capitais do Brasil é singular. Meus sócios da África, da Ásia, sempre estão perguntando sobre o mercado de capitais no Brasil, onde é muito fácil, relativamente, não? Muito fácil levantar capital para uma fintech emprestar. Então, não sei se vocês conhecem o sistema dos FDIC, as securitizadoras. O mercado de capital em Brasil é super líquido e permite, sim, uma expansão significativa, ou já vimos uma expansão significativa dos novos entrantes no mundo de crédito. E acho que isso permite que nos próximos anos vamos ver umas mudanças importantes no custo e acesso a crédito no Brasil, porque cada vez mais agora com a queda da taxa de juros, os investidores estão procurando bom retorno, e acho que muitos fintechs já comprovaram que eles são um bom investimento para aqueles que estão procurando dívida. Mas para tocar, dar uma perspectiva do mundo fora do Brasil e o interesse no mundo de impacto, nosso primeiro fundo nós levantamos em 2015, então começamos já a conversar com investidores em 2014, e é evidente que no mundo inteiro você tem mais e mais interesse, particularmente dos milênios, querendo investir, mas em produtos e fundos que estão impactando de uma forma positiva o mundo. Agora levantamos nosso segundo fundo, e o que foi interessante foi a expansão do universo de asset managers querendo entrar neste mundo de impacto. Isso é super positivo. Não são só os bancos de desenvolvimento dos europeus, estadunidenses, mas empresas enormes, Prudential, por exemplo, que comprometeu $1 bilhão para impacto. Mastercard fez a mesma coisa, mas o que para mim é muito alentador é ver agora como asset managers tradicionais estão querendo entrar neste mundo, estão super interessados, mas é muito cedo. O desafio é que tem poucos fund managers com experiência e poucos fund managers que realmente comprovaram que conseguem dar um retorno financeiro, o que em inglês seria um risk-adjusted return, não? E nós estamos no mundo de venture, então temos que concorrer com os melhores fundos de venture no mundo, e que somos autênticos na forma que nós demonstramos que estamos investindo em coisas que estão fazendo, em empresas que estão fazendo uma diferença no mundo. E nisso estamos muito cedos, somos poucos, e para nós fica muito claro que estamos dentro desse grupo pioneiro de asset managers, de impact managers, e temos que demonstrar que isto funciona, né? Mas o que eu vejo no mundo inteiro é interesse enorme em colocar dinheiro com asset managers que estão fazendo, com impact managers que realmente podem demonstrar um bom track record, mas para mim fica claro que
existe um risco de não poder demonstrar isso. Então, nós estamos bem focados em demonstrar que isto realmente funciona e que é uma asset class super escalável. Que esse é o nosso sonho, né? Que isto seja um asset class não de nicho, senão realmente massificado. Obrigada, Jonathan. Só para falar as questões que estão entrando, eu vou falar delas nos últimos 20 minutos, se vocês permitirem aqui. Aproveitando que você falou isso, Jonathan, e acho que um dos maiores riscos do crescimento desse tipo de investimento é o greenwash. Então, eu ia pedir, né, se vocês, Lu, Dani, também puderem comentar sobre essa história de métricas, né, como é que vocês apresentam as métricas, e também falar o tipo de investidor, né, de onde vocês captaram, porque aqui temos 3 fundos bem diferentes, né, você, Jonathan, Emerging Markets, e não tem investidor brasileiro aí. Ainda. A Lu e o Dani já captaram aqui no Brasil, e a gente tem uma outra dinâmica, né? No caso do Dani, a Vox com empresas menores, a Lu está partindo para um tamanho de empresa maior, mas seria interessante, Jonathan, se eu responder isso, e depois a Lu pode falar e o Dani. Perfeito. Então, para nós, o filtro novos investimentos é realmente duplo. Duplo, não sei se essa palavra é correta, mas para nós tem que ser uma empresa que nós achamos que pode dar uma rentabilidade boa, que é um modelo escalável, que o time realmente sabe escalar e criar um negócio realmente significativo, onde o retorno como investimento puro vai ser alto, mas também tem que ser uma empresa que vai ter um impacto grande em inclusão financeira no mercado onde nós investimos. Para nós é um filtro duplo, não é nem um nem o outro, se não cumpre com os dois, simplesmente não investimos. Qual é o nosso nós temos uma série de métricas, mas começa com um framework. E o framework tem três pilares. Acesso, então, aumentar o acesso a serviços financeiros para pessoas físicas ou pequenas empresas, a serviços financeiros. Qualidade, então eles têm que estar trazendo produtos de qualidade, ou seja, com precificação transparente, com preços justos, não necessariamente baixos, mas justos. Então, produtos de qualidade. E terceiro, é o pilar de mercado. Então, tem que ser... Nós queremos investir em empresas que estão demonstrando que esses modelos funcionam e que vão mudar mercados, não? Então, quando nós entramos na avaliação de oportunidades, aí sim entramos em uma análise detalhada de quais são as métricas que para nós demonstram que esta empresa está trazendo o impacto que era parte da nossa tese de investimento. E aí nós concordamos com nossos investidos, com os times, quais são as métricas que nós vamos medir, e nós comunicamos isso para nossos investidores em forma trimestral e anual. Mas acho que o que é importante para nós é nunca investir em empresas onde essas métricas não são uma coisa natural e uma forma e não são parte do negócio. Então, nós só investimos em empresas que são inerentemente impactantes. Não sei se isso em português está bem. Em português é muito bom. Tá, mas não queremos investir em empresas onde, bom, poderia ser impactante, sim. Não, só investimos em modelos que inerentemente são impactantes e onde simplesmente estamos concordando com o management como medimos isso
mas não queremos mudar modelos, mudar foco, mudar mercado. Nós não queremos tomar esse risco, nem é nosso rol. Então, só investimos em coisas que sabemos que são impactantes, que estão geralmente dentro desse framework que descrevi e onde podemos medir bem precisamente quais são os impactos que está trazendo essa empresa ao mercado. Não sei se isso ajuda, Fernando. Muito. Fala, Lu. Vamos lá. Acho que várias similaridades, né? Nós também estamos numa análise dupla, né? Obviamente, como eu comentei, nós somos uma empresa de private equity, então o tema de lucratividade, de retorno a patamares altos é fundamental. E a gente faz uma análise de impacto. Nós temos duas premissas importantes. Eu acho que a primeira premissa, o que nos guia, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente, a partir dos gaps estruturantes identificados nas ODSs, nós criamos as nossas teses, que via de regra são teses, como a gente atua em private equity, a gente investe maiores valores em número menor de empresas e a gente investe, de uma maneira geral, em empresas de tamanho médio e grande. E o que a gente identifica é se o core da atividade resolve um problema que nós entendemos como fundamental para a transformação do país. Eu acho que fica mais fácil se eu trouxer um exemplo, né? A gente vinha aí há muito tempo olhando o tema de digitalização do país. A gente fala muito, tem muitas ventures aí do mundo digital, e a gente, especialmente agora com o Covid, se fala muito em educação digital e comunicação, etc., e a internet como sendo um elemento fundamental disso. Mas a realidade é que a gente tem 50% da população brasileira sem acesso à internet, e destes 50% que têm acesso à internet, tem 30% que tem acesso via fibra ótica e o restante 70% que tem através de outras formas, dentre as quais, por exemplo, linha de escada, né? Não dá para se imaginar, imagino que quem tem filho aqui, todo mundo está com os filhos assistindo aí aula online. Essa não é a realidade quando a gente vai para fora das grandes cidades, para fora dos grandes centros urbanos do Brasil, tá? E a gente identificou, então, esse problema como um problema importante, o apagão digital que nós temos no Brasil, que se torna ainda mais importante no momento em que, como nós todos aqui estamos, o online é crucial, tá? Nós já identificávamos isso como um problema importante, investimos há 2 anos atrás numa empresa que justamente levava fibra ótica para o interior do Rio de Janeiro, para cidades que a gente considera como secundárias e terciárias, né? O fundador dessa empresa começou numa cidade chamada Carmo, que tinha 14 mil habitantes, ela basicamente tem a praça e mais nada, não tem cinema, não tem nada perto, e esse cara, um visionário, começou a partir do Carmo a distribuir aí 13 mil quilômetros de fibra ótica no interior do Rio, em cidades que as grandes telcos não tinham nenhum interesse em fibrar, não tinham nenhum interesse em levar fibra ótica para esses lugares. Então, voltando para o tema da métrica, para nós é muito importante que o core da atividade esteja resolvendo um problema que nós identificamos como fundamental do Brasil. A gente não quer criar, a gente não quer pegar uma bola e botar no quadrado. A gente acredita que realmente o core da atividade da empresa precisa já estar alinhado com essa filosofia de propósito. E para nós é muito importante que os KPIs que a gente analisa do ponto de vista operacional também estejam alinhados com o impacto que a gente quer causar. Então, a gente tem um cuidado muito especial de não criar métricas que sejam adicionais. É óbvio que no ambiente de ESG, que a gente obviamente também emplaca nas empresas, tem esse contexto, mas quando a gente está falando da tese fundamental de transformação, o core da atividade é fundamental e as métricas que estão lá atreladas são fundamentais. E tem sido um formato, acho que bem fácil de ser compreendido e fácil de ser implementado pelas empresas. Então, so far, so good. Obrigada, Lu. E você, Dani?
Eu não sei, eu estava pensando aqui que eu podia adicionar, além do que os dois falaram. Eu acho que é importante, assim, eu acho que olhar para o impacto, ele permeia todo o processo, né? Ele não é uma coisa que você faz em determinado momento e para, né? Ele vem desde da tese de investimento. A tese de investimento, ela procura áreas, como também a Lu já falou, que podem causar impacto. Então, a gente analisa quais são aqueles setores. A gente está falando do Brasil, acho que aqui fazendo um pouquinho de propaganda do Brasil, acho que o Brasil é um dos principais países do mundo onde a tese de impacto faz sentido, que a gente tem uma economia enorme e uma desigualdade e também enorme, ou talvez até maior, e também muito serviço básico aí que ainda não é acessado pela maior parte da população. Então, tem muita oportunidade para desenvolver soluções. Então, vem desde aí. Durante o processo de investimento, lá na Vox, a gente faz com toda a empresa, todo o time de liderança, uma teoria da mudança, que a gente identifica qual o caminho para o impacto desde o produto ou serviço que a empresa oferece até, passando por dados operacionais, que seria o output, mudanças desejadas, que seria o outcome, até o impacto, define indicadores desde o começo e continuamente monitora depois que investe, mas sempre respeitando o estágio de desenvolvimento da empresa. Lá na Vox a gente brinca que uma empresa que não existe tem impacto zero, então se ela é muito pequena e não consegue coletar os indicadores, tudo bem, porque agora nós estamos focados em fazer aquele negócio crescer e ser viável, e conforme o negócio vai crescendo, a gente vai sofisticando a análise. A gente tem agora, atualmente, uma parceria lá com o pessoal do Inspire Metrics, e algumas empresas, quando elas já estão mais desenvolvidas, já estão com um volume maior de clientes ou atividade já mais consolidada, a gente consegue até analisar a mudança na vida das pessoas. A gente fez isso para a Avante, uma empresa de microcrédito, que a gente fez uma análise quant para ver qual o ganho de produtividade dos microempreendedores depois que receberam o microcrédito da Avante versus o custo do crédito em si. E agora a gente está terminando um da Cellcoin, uma empresa que é um correspondente bancário mobile. A gente está vendo qual, por um lado, a renda adicional que o pequeno varejista que usa o aplicativo está ganhando, porque as pessoas agora vão lá para pagar conta, para fazer recarga de celular. E, por outro lado, a gente está vendo também quanto de tempo e de dinheiro a menos que as pessoas estão gastando para poder pagar as suas contas, né? Vamos lembrar que o Brasil, a gente não está falando da Grande São Paulo. Mesmo na Grande São Paulo, a gente não está falando do extremo sul, né? A gente não está falando só do centro de São Paulo. A gente ainda tem 70% dos boletos pagos em dinheiro na boca do caixa. As pessoas pegam transporte público, passam o dia na fila do banco para pagar um boleto. Então, a gente também está vendo isso. Então, a gente chega até esse nível de sofisticação quando a empresa tem condições de fazer esse teste. Mas o mais importante, acho que a principal mensagem aí é que a gente não chama mais de avaliação de impacto, a gente chama de gestão de impacto, porque o impacto ele é inerente para a gente, ele está no core business, ele é inerente à entrega da proposta de valor do negócio. Então, a gestão do impacto, quando você faz a avaliação do impacto dentro da gestão do impacto, ela tem que servir à gestão, ele tem que servir a quem está tocando o negócio. Então, a grosso modo, assim, bem grosseiramente, se você faz uma avaliação de impacto e o resultado dá positivo, material para marketing e esforço comercial. Fala, olha, esse negócio dá certo, melhora a sua vida. Se a avaliação de impacto não dá positiva, serve como input, e acho que isso é super importante, sabe? Eu acho que a gente também aqui no impacto, a gente tem que ver o impacto como uma liability. E o problema do greenwash que você falou, Fê, é quando a gente vê o impacto como propaganda. Na verdade, se você está fazendo sério, às vezes você vai descobrir que aquilo que você achava que tem impacto não tem impacto. E tudo bem, porque aí você usa aquele input para melhorar o produto e entregar um valor melhor. Eu acho que o principal risco que a gente tem aqui é gestor achar que tudo que ele acha que tem impacto tem que demonstrar impacto, e quando não dá impacto, esconder esse resultado numa gaveta. Quando, na verdade, a gestão e avaliação de impacto, ele é para melhorar
a proposta de valor. E acho que esse é o caminho. A gente está aprendendo a fazer. Então, quando a gente pensa em gestão de impacto, isso abre a possibilidade para a gente continuamente estar melhorando, e eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Eu acho que isso que você falou, ele estava lendo um material da Refinitiv que a Gabi mandou, e tem uma frase importante que fala: as empresas que estão indo bem agora são aquelas que aprenderam a se comunicar, né, com seus stakeholders de um lugar de serviço, não corporate promotion, né? Então, você está aqui para servir, né? A gente está nesse mundo para isso, né? E acho que a empresa que entendeu isso está indo muito melhor. Respondendo aqui agora, estou indo para a parte de questões. Muita gente perguntando aqui dos impactos da Covid no investimento de impacto, né? Se vocês estão ou não receosos e como é que isso, se foi positivo ou não para a indústria, né? Eu acho que seria legal vocês comentarem, ou depois, Dani, por último, se você quiser contar um pouco do caso da Magnamed, que é nosso envolvimento, mas, Jonathan, acho que seria legal você comentar do impacto da Covid, e também tem uma pergunta se você está acompanhando o projeto do BNDES de crédito para pequenas e médias empresas. Se não tiver, não tem problema, depois a gente fala disso. Sim, sim. Nós temos um investimento na Bescapro, que é um lender para pequenas empresas, totalmente digital. Então, eles estão dentro desse processo. E realmente acho que o BNDES está fazendo uma coisa importante para o país. Acho que o projeto realmente é super interessante. Obviamente, o Covid teve um impacto forte no portafólio de toda a empresa, de todo investidor, né? E investidores de impacto têm também a mesma vulnerabilidade ao Covid que qualquer outro asset manager. O que é interessante para nós como investidor global é como isto aconteceu no mundo inteiro, com a mesma gravidade, todo mundo fechado no mesmo momento histórico. Isso não aconteceu na história, né? Então, é uma situação, nós temos uma posição, não sei se privilegiada, para ver o impacto disto em África, Ásia, América Latina, tudo no mesmo momento. Mas nós acreditamos que esta crise está acelerando o processo de digitalização de muitas indústrias, e particularmente de serviços financeiros. Está digitalizando tanto, sim, em todos os países e em quase todos os subsegmentos de serviços financeiros. Então, algumas das nossas empresas estão indo muito bem na crise, ou estão com um performance bastante bom, porque realmente eles estão oferecendo serviços de uma forma completamente digital, sem necessidade de uma interação humana. Isso ajuda. Mas, bom, temos algumas empresas que também foram impactadas massivamente, mas acho que vão voltar rapidamente. Por exemplo, uma empresa onde nós investimos que aluga carros para condutores da Uber e 99, massivamente impactado no começo, agora está voltando, e nós acreditamos que com a abertura do mercado eles vão voltar ainda mais forte que antes, porque a gente não vai querer estar usando tanto transporte público. Mas, para não falar em detalhe do impacto sobre as empresas específicas, sim, gostaria de falar um pouco do interesse que nós estamos percebendo do mundo investidor. Acho que isto está aumentando a consciência dos investidores nos problemas em mercados emergentes, mercados em desenvolvimento, onde o sofrimento é ainda maior do sofrimento que nós estamos. Eu moro nos Estados Unidos, muito maior do sofrimento que nós vemos aqui ou na Europa. Então, estamos agora recebendo bastante interesse de investidores querendo saber como ajudar e onde investir. Não sei se isso vai durar,
espero que sim. Mas, sim, para nós, então, para resumir, acho que, sim, empresas impactadas, em geral, a digitalização dos processos e de serviços financeiros, para nós, para a maioria das nossas empresas, ajuda muito. Trabalhando bem perto do Banco Central e de bancos de desenvolvimento como o BNDES. Não é só o Brasil que está agora procurando formas de ajudar pequenas empresas, e os digital lenders como o BizCapital estão posicionados fantasticamente bem para distribuir isso. Mas também, sim, interesse dos investidores em poder, sim, colaborar investindo com plataformas de impacto como o nosso. Obrigada, Jonathan. Lu, quer falar um pouco? Quero. Eu acho que eu queria falar sobre duas vertentes. Assim. É óbvio que o Covid trouxe impactos para todos, né? Mas eu vi nesse ambiente de Covid também empreendedores fazendo o extra mile, tá? Se reinventando e apostando em resolver problemas e buscar o seu propósito de maneira ainda mais contundente, tá? E eu traria aqui dois exemplos. Obviamente, no ambiente da fibra ótica que a gente investe, houve uma aceleração da demanda, por razões óbvias. Todo mundo precisa de internet, né? E eu vi os nossos empreendedores, apesar dos potenciais riscos de inadimplência, PDD, etc., acreditar na solução que eles estavam trazendo para o seu consumidor e expandir em rede, expandir em consumo de... Todo mundo sentando em cima do CAPEX e a gente fazendo movimentos para viabilizar que novas pessoas acessassem as redes, né? Então, eu acho que isso foi um movimento interessante. Tem outro case que eu acho que é legal comentar, assim, a gente investe numa empresa de suprimentos corporativos, né? E talvez um pouco mais fora desse ambiente aí de impacto, de propósito, mas eles têm como propósito fundamental resolver o problema do seu cliente. Eles atendem muita farmácia, atendem muito hospital, são muito vinculados com esse tema todo de ESG. E foi muito bacana ver o comprometimento desses caras. Eles importaram aí ao longo de 2 meses quase 40 milhões de máscaras, no momento em que tinha total restrição, a China vendendo máscaras a quem pagasse mais, dificuldade de contratar avião para trazer as máscaras para cá, e a gente vê empreendedores se reinventar para viabilizar acesso dos seus clientes àquilo que é fundamental, especialmente quando a gente está falando aí de hospitais e de farmácias que continuaram operando, né? Então, acho que esse é um ponto legal, assim, empreendedores se reinventando, empreendedores realmente achando formas de contribuir para a sociedade. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que tem um outro ambiente que é interessante, que o Jonathan também comentou. Eu acho assim, tem uma discussão enorme nesse momento sobre o capitalismo. Se já era forte antes, eu acho que essa discussão está mais forte agora. Eu acho que o capitalismo tradicional, como se via sob a perspectiva de que a ganância é que move o capitalismo e tudo certo, isso vai resolver todos os problemas da humanidade, se viu que não é verdade. E o Covid, a gente vê isso com clareza, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, ele teve um efeito, é óbvio que ele afetou a todos, né? Mas ele ele afetou mais, sem dúvida nenhuma, as populações carentes. Então, o tema da desigualdade, que eu já acho que era um tema muito duro para todos nós brasileiros, e a gente vê isso não só na nossa realidade, a realidade americana eu acho também é uma realidade em que isso está presente, eu acho que esse tema ficou muito forte agora. E eu vejo, sim, investidores cada vez mais preocupados em como fazer esse reset do capitalismo, como é que a gente realmente move para frente, não pensando só na ganância como sendo o elemento que gera retorno, mas realmente olhar os investimentos como a forma como eu quero ver o mundo amanhã. Então, esse tema de propósito, eu acho que realmente tem um novo olhar, tem uma solidificação. Continuo com alguns receios, como eu comentei no início, sobre essa questão da retomada, especialmente sobre a perspectiva de clima, mas eu acho que sobre a perspectiva social houve sim um fortalecimento
de que, e a Fê fez um artigo recente no Investidor que eu acho que vem muito a calhar, eu não me lembro exatamente a frase, Fê, mas o sentido foi de, poxa, vamos investir olhando aonde é que a gente está querendo construir esse futuro, e eu acho que está muito, se fosse uma líder desse ambiente todo de propósito no Brasil, e eu vejo isso muito mais consolidado, eu vejo essa preocupação muito maior entre os investidores do que eu via antes. Então, olho com otimismo essa questão. Acho que o Covid trouxe muitas perdas para todos, mas quem sabe nos faz repensar no que queremos de modelo para frente. É isso aí, Lu. Obrigada. Tem uma pergunta aqui da Carol Soares, lá do IVPC, que eu vou responder rapidinho, Carol, sobre o uso do Venture Philanthropy e a mobilização de diferentes tipos de capital, né? Então, ela está perguntando aqui. Eu acho que a gente depois poderia ter um live só sobre isso, porque tem bastante tema, né? Mas a gente tem visto, sim, essa coisa acontecendo, das fundações com famílias, né, e os investimentos tradicionais se unindo em fundos de venture philanthropy para resolver problemas, né? Então, a gente está principalmente acompanhando um de saneamento e um no setor de saúde. Acho que a gente está no início desse movimento e o uso de blended finance, né, para solucionar esses problemas junto com assistência técnica e aceleração. A gente está começando a ver isso no Brasil já. Tem uma outra pergunta aqui, né, sobre se a pessoa que está aqui ela está no lugar tradicional, de investimento tradicional, e gostaria de se preparar para esse mundo de impacto, né? Acho que seria legal Dani responder, e se puder, Dani, contar um pouco da história aí da MagnaMed. Eu esqueci, eu ia fazer um jabá. Estou mostrando aqui no chat nosso relatório de impacto que a gente mandou online, era para eu mandar na última pergunta, eu esqueci. Então, mandei um jabazão aí para todo mundo, quem quiser conhecer nosso relatório de impacto, nossa metodologia, a gente entra bem a fundo no que a gente faz para demonstrar impacto. Está no chat, não no Q&A. Primeiro, responder o que se faz para se preparar. Eu acho que assim, você não joga nenhuma ferramenta fora, né? Pelo que eu entendi, ela já trabalhou no mercado, está trabalhando no mercado financeiro, né? Deixa eu ver o nome dela aqui. Qual o nome dela? Lívia, né? O mercado financeiro tradicional usa as mesmas ferramentas que o mercado financeiro que olha para impacto, né? Você adiciona uma coisa a mais, mas você não joga fora. Quando eu fiz esse movimento para trabalhar com impacto, agora 11 anos atrás, eu também achava que tinha uma coisa toda nova, um set muito diferente, e quase joguei fora o que eu tinha aprendido antes. Mas, na verdade, traz tudo que você aprendeu e dá para aplicar esses conhecimentos para fazer melhores negócios. Na verdade, traz o seu coração junto, traz o seu propósito junto com as ferramentas que você aprendeu. Acho que é mais isso, Lívia. E acho que vai ter cada vez, ainda bem, porque passou muito tempo sem ter vagas para trabalhar com impacto, agora com mais gente falando sobre isso. Tem banco, BTG abriu uma área de impacto, os outros bancos estão correndo atrás, tem mais gestora, a EB agora está falando de impacto, você tem Positive Ventures, você tem Rise Ventures, você tem a 20 falando de impacto. Então agora dá efetivamente para achar emprego e impacto, manda ver. Agora, quanto à MagnaMed, não, quanto ao portfólio, assim, eu acho que falar do portfólio em geral, assim, no geral, o nosso portfólio foi afetado positivamente pela Covid. A gente fez assim, a gente está com, a gente tem menos de 10% das empresas que sofreram, a gente tem 40% delas que estão indo muito melhor do que elas estavam indo antes, e as outras 50% aí que ficam no meio do caminho, meio que pouco afetadas. A gente está começando a criar teorias em volta dela, claro que ainda é cedo, mas a gente está vendo que, bom, a gente está investindo em soluções que usam tecnologia. A adoção de tecnologia, como o Jonathan já falou, só está sendo acelerada. A gente está oferecendo soluções
mais acessíveis para serviços básicos. Quando você vai para um momento como agora, você volta para o básico, né? Você precisa de uma boa saúde, você precisa de continuar a sua educação, você precisa ter acesso mais fácil a serviços financeiros. Então, eu acho que portfólios que estão preocupados antes da crise já resolver problemas, quando entra uma crise, eles se tornam mais relevantes ainda. Está cedo para falar, vamos acompanhar isso, mas a gente tem visto um resultado muito positivo no portfólio. Isso sem falar da Magnamed, né? Porque eu acho que o Magnamed é um outlier, né? A gente atirou no que viu, né? Acertou no que não viu. A gente investiu na Magnamed lá em 2015, porque uma das teses de saúde nossa era que se tinha pouco equipamento para os leitos de UTI. E a Magnamed é uma empresa fundada por engenheiros do ITA, que queriam ser Embraer dos equipamentos médicos de saúde, e eles estavam querendo salvar vidas através de entregar um equipamento para ventilação pulmonar mais barato, mais acessível e mais fácil de usar, e com bateria mais longa. Eles já exportaram para 40 países, exportam, ou até exportavam, né, porque agora toda a produção deles está para servir o Ministério da Saúde. A gente está aí, teve que fazer um consórcio, FE ajudou muito, BTG entrou com linha de crédito, a Suzano ajudou, a Flex ofereceu linha de produção. Foi um consórcio muito, muito bonito de ver se formar. E agora a Magnamed está produzindo 10 vezes mais, ou até mais, o volume que eles conseguiam produzir. Estão entregando 70% dos respiradores que o Ministério da Saúde está comprando. Eu acho que, sim, infelizmente, o que está acontecendo, mas é um privilégio, eu acho, poder fazer parte da solução. Eu acho que é isso que a Lu chegou a comentar isso, né? De falar, poxa, além de ganhar dinheiro, será que a gente não poderia, através dos nossos investimentos, estar contribuindo? Eu acho que, falando de fintech, por exemplo, a Cellcoin, que as pessoas não querem mais sair de casa, pegar transporte público, fila em banco. O pessoal está crescendo 40% ao mês, assim, e não só porque as pessoas estão precisando de uma solução, continuam precisando pagar a conta, porque precisa de luz, precisa de água, né? Mas não quero mais pegar fila em banco. E os pequenos varejistas estão precisando de linhas adicionais de receita. Então, negócios que estão assim preocupados efetivamente em resolver problemas, eu acho que eles estão agora com a faca e o queijo na mão, e eu espero aí na volta para o normal, seja lá o que é esse normal, que isso fique mais evidente, que mais dinheiro, não só mais dinheiro, mas também mais capital humano, capital intelectual, empreendedores, passem não só a querer flipar, sabe? Pô, vou fazer aquele investimento para ganhar dinheiro, vou criar essa empresa porque assim eu vou sair e me tornar, mas deixar um legado, criar uma solução de longo prazo que vai impactar positivamente a sociedade, para quem sabe a gente velhinho possa falar para os nossos netos, olha, aquilo lá eu ajudei e hoje a gente tem um mundo melhor e eu ajudei a fazer. Acho que isso que está por trás também do investimento de impacto, acho que a gente tem que levar em conta. Legal, Dani, obrigada. Acho que tem uma pergunta aqui sobre a gig economy, né? Acho que até o Jonathan falou um pouco, né, dos freelancers, né? Então, como é que a gente vê, né? Como é que vocês veem esse impacto aí nessas empresas baseadas em gig economy agora, principalmente, acho que, né, depois da Covid? Bom, sim, acho que é um segmento mal servido no mundo inteiro, e Brasil em particular, mas é um segmento que vai crescer. É um segmento que tem oportunidades, mas muita incertidão, muito risco pessoal. E acho que empresas que estão focadas em trazer bons serviços para esse mercado, ajudar eles a administrar seu dinheiro, ajudar eles a administrar o faturamento, o recebimento de dinheiro, ajudar eles com todos os produtos e serviços que ajudam eles tanto conseguir emprego, conseguir trabalho e se proteger e administrar seu dinheiro. Acho que é necessário e vai crescer. Então, temos várias empresas que estão focadas nesse segmento. Neon, que é um banco digital, agora
está bem focado no segmento MEI. Achamos que esse segmento, que são 30 milhões de empresas, precisa de muitos serviços, são microempresas e basicamente são gig economy workers. Uma empresa onde investimos no ano passado, Covey, está focado em trazer não só aluguel de carros para condutores da Uber e 99, que também estão servindo Rappi e outros, mas uma série de ferramentas para ajudar ao condutor maximizar sua receita, proteger sua vida pessoal e financeira. Acho que são segmentos super importantes. Outra é Contabilizei, que traz um serviço de pagamento de impostos e contabilidade para microempresas, numa plataforma completamente automatizada, e ajuda elas a abrir empresas também de uma forma automatizada, numa plataforma onde eles oferecem isso de graça. São todos serviços que estão hoje em desenvolvimento nesta mudança da economia, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, onde mais pessoas estão trabalhando sozinhos, com todo o risco que isso implica e toda a oportunidade, mas estas empresas que estão focadas em trazer serviços para eles, para nós é um foco super importante, porque acho que são motor da economia, mas também um segmento onde, estão muito sozinhos, né? E é muito risco. Obrigada, Jonathan. E ajuda muito nesse momento de desemprego também, né? Tem mais uma pergunta aqui sobre a tese de investimento de vocês e ticket mínimo. E aí, depois, vocês puderem, junto com isso, falar do tipo de investidor que vocês têm hoje, porque eu acho que um dos desafios é a gente ter investimento de impacto ou investimento sustentável aprovado também na plataforma dos bancos ou nas plataformas aí. Quer começar, Lu? Eu vi aqui a pergunta, a gente, na verdade, faz investimentos de tamanho médio grande, né? Então, a gente está falando de empresas aí já operando, já tendo receita na faixa de 200, 300 milhões de reais. Muitas vezes nós consolidamos uma série de empresas menores, aí os investimentos individuais são menores, mas a plataforma ela tem um ticket médio aí de 200, 250 milhões de reais. Esse é o nosso ticket, ainda que individualmente nas empresas seja menor, a plataforma ela tem que comportar alguma coisa ao redor de 200, 250 milhões de reais. Os nossos investidores, a gente tem alguns investidores institucionais, mas eu diria que a maior parte dos nossos investidores, nos 3 fundos aí que já captamos, indo para o 4º, são famílias do Brasil e de fora, e que tem um propósito parecido com o nosso, né? Eu acho que essa linguagem de investimentos de um novo capitalismo, com propósito, com resolução de gaps estruturantes, é uma linguagem que ela fala muito bem com famílias. Eu acho que o ponto que o Daniel trouxe é um ponto importante, que querem investir, querem ter retorno, mas querem fazer um legado, e essa palavra acho que ela vem muito forte. E temos expandido aí essa base, felizmente, de famílias que falam essa língua, e me parece também muito importante que tem um foco de longo prazo, né? Aqui a visão curto-prazista, ela via de regra funciona menos, né? Então, os nossos investidores têm, em geral, esse perfil. Claro que nós também temos alguns institucionais que também têm esse viés do propósito, de um capitalismo revisitado, mas eu diria que a base hoje é de investidores famílias. Quer falar um pouco aí, Dani? Pode ser. A gente faz investimentos aí early stage. Nosso ticket médio de investimento é de 5 a 10 milhões de reais. Então a gente está falando aí do que em Venture Capital chama de Series A, basicamente. Então são empresas que já estão com uma proposta de valor criada, já estão com clientes dentro daquele modelo de negócio que se pretende escalar. Nem gosto de falar muito de receita, mínimo de receita, porque isso varia bastante, mas que tenha uma proposta de valor já bem definida e clientes dentro daquela comprando
né, aquela proposta de valor. Não adianta chegar e falar, minha empresa faturou 10 milhões, 20 milhões de reais no passado vendendo projeto. Né? Tem que ser um modelo já recorrente ou que já já está no modelo que vai ter um impacto. Acho mais importante de tudo dizer que, assim, não sei em que estágio quem perguntou tá, mas independente do estágio, quando a gente está olhando investimentos nesse tão cedo assim, a equipe é a parte mais importante, tá? Então, a gente sempre gosta de ver o empreendedor com uma equipe boa, complementar, e que minimamente parece capaz de entregar aquela ideia do business plan. Acho que se você tiver isso, tiver com tração, vai ser fácil. Tem dinheiro no mercado aí, você pode ligar para a Kona, pode ligar para outros fundos de VC, o pessoal está capitalizado e estão investindo, continuam investindo. Então, o negócio é saber exatamente quem tem o ticket certo para você e se prepara, principalmente em termos de equipe, para entregar o plano que você pretende fazer. Jonathan. Perfeito. Então, nós estamos focados em nosso sweet spot, Série A. Fazemos alguns investimentos seed, fazemos também alguns investimentos Série B. Ticket médio está em torno de 5 milhões de dólares, mas fazemos investimentos de 1 milhão a 10 milhões no começo e depois, obviamente, continuamos investindo nas rodadas futuras. Quando investimos numa empresa no estágio seed, porque realmente conhecemos o modelo, acreditamos no time, estamos dispostos a entrar ainda antes do lançamento comercial, mas tipicamente estamos entrando em empresas que estão procurando capital para escalar, né? Sim, nossos investidores são uma mistura de asset managers, que estão investindo em vários fundos de private equity, venture, etc. Temos também vários corporates, mais corporates têm um capital que eles estão investindo diretamente em private equity ou em managers de impacto. Aí temos três empresas de seguros, por exemplo, mundiais, Mastercard, posso mencionar, é um dos nossos investidores estratégicos nos 2 fundos. Temos alguns endowments universitários dos Estados Unidos, temos vários bancos de desenvolvimento da Europa e o IFC. Mais no segundo fundo que no primeiro, estávamos orgulhosos disso no primeiro, no segundo todos queriam entrar muito mais interessados neste mundo de fintech, então aí temos vários da Europa, vários family offices também, alguns deles com participação significativa, e sim, é um mix grande de investidores da Europa e Estados Unidos e agora alguns investidores da Ásia e o Meio Oriente também. Yeah. Gente, vamos ter que terminar por aqui. Quero agradecer vocês. Fico feliz dessa conversa, né, nesse lugar, né? Acho que a indústria de private equity, de VC, é onde a gente tem, né, grandes cabeças. Eu acho que sempre, né, a gente que está aqui ficava me perguntando como é que, né, as grandes cabeças são quem mais pode resolver os grandes problemas, né? E se a gente pode fazer isso e ainda ganhar dinheiro, é maravilhoso. Então é muito legal estar tendo essa conversa nesse lugar com vocês. Muito obrigada. Se vocês quiserem fazer algum comentário aí só para a gente terminar, porque acho que eles vão me matar aqui daqui a pouco. Não, eu acho que é isso, Fê. Seguimos em frente aí, fiquem todos seguros. Eu acho que a gente ainda tem aí, infelizmente, um período complexo para passar, né? E que bom que a gente está tendo esses ambientes para essas discussões. É muito necessário, especialmente no nosso Brasil aí tão combalido por tantas crises das mais diversas origens.
seguimos com fé aí na luta, né? Eu acho que enquanto tivermos esse espírito de realmente unir propósito com profit, mas tendo esse viés de propósito, eu acho que estamos no caminho certo e que bom que cada dia o grupo é maior, né? Eu acho que é fundamental. Obrigada, Lu. Dani. Estamos na curva, né? Eu acho que está acelerando a curva. É muito bom ver a discussão de impacto ganhando o fórum e o espaço que está ganhando, os players que estão interessados nisso. E eu acho que é um caminho sem volta. E não só de quem entra, mas do aumento de capital. Eu acho que eu esqueci de comentar também, mas a maior parte dos nossos investidores são de família, family office. A gente é super honrado de ter vocês também como investidores, né, Fê? Mas quando as gerações mais novas já estão de cabeça nisso, e conforme elas vão tendo acesso a mais dinheiro e vão amadurecendo, eu não tenho dúvida de que o impacto vai crescer. E eu vou fazer aqui está diminuindo o número de participantes, vou fazer uma previsão ousada. Se preparem para daqui a alguns anos não ter mais investimento de impacto, porque se você não vai fazer um investimento sem considerar o impacto, esse é o caminho que eu acho que a gente tem que seguir. Boa, Dani. Também, Dani. Sim, não, um prazer estar aqui. Realmente, para mim, é fantástico ver o interesse no Brasil, neste mundo de impacto. Saibam que estão dentro de uma conversa global. E isto que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo. E sim, fico orgulhoso de ser parte de este movimento de ganhar dinheiro fazendo uma diferença grande no mundo, e particularmente no Brasil. Então, parabéns e muito obrigado. Obrigada, BVCap. Obrigada.